E falando lá no início, né, que tu é professor, tem formação como professor de história. Tu exerce ainda a profissão? Sim, sou professor de história, atualidades, geografia. Tu dá aula onde hoje? Hoje eu não tô dando aula. Hoje não tá. História, atualidade, geografia política e redação, né? Dei aula até o ano passado. Onde que tu deu? Dei aula em Porto Alegre. Em Porto Alegre? Escolas? Escola. Fundamental? Nível médio. Nível médio? Nosso antigo segundo grau. O antigo segundo grau. E é muito bacana, cara, dar aula, porque tu fala com a garotada de igual para igual, vê as necessidades deles e consegue trazer para as músicas, né? Por exemplo, eu tô fazendo músicas novas e essas músicas tem muita coisa que a gente vê dessa garotada de hoje em dia e coloca nas músicas esse sentimento, tá entendendo? Que era diferente do sentimento dos anos 90, que era diferente dos anos 2000, que era, o sentimento dessa geração é diferente do sentimento da tua geração, que é uma geração recente, mas é uma outra vibe de se ver as coisas, tá entendendo? Então eu já noto isso nos shows, assim, eu noto pela... eu tava falando com os meninos antes de a gente começar o podcast, que eu tô vendo uma meninada do ensino médio de camiseta preta e calça rasgada, que era na época que tu estudava, era assim, rolava. Agora tá voltando isso. E é muito bacana, porque quando eu era aluno no ensino médio, isso um bom tempo atrás, não tinha essa coisa assim do ser tão roqueiro ou ser underground, sabe? Agora tá rolando, é muito bacana. Isso tocou num ponto interessante, que eu ia te perguntar, porque a gente... Cara, teve um período de um emocore, a gente, não me lembro com quem, acho que foi com o Hans, né, que a gente conversou sobre isso. Teve o rock and roll, aí surge o emo ali no início dos anos 2000, rolou um preconceito forte com os caras, né, porque né, a galera do rock and roll, pô, quem são esses malucos aí e tal, né, um preconceito pela vestimenta, pelo tipo de som, pelo tipo de letra. Verdade. Mas... se tu for ver, é a última geração que teve, pelo menos no Brasil, de compositores, né? de que teve no mainstream. Tu acha que ainda tem jeito o rock que, na minha opinião, tá respirando por aparelhos, pelo menos no Brasil, né? Se não fosse ainda manter a existência de bandas como nem o Guns, o Foo Fighters, o Offspring, talvez a gente nem citasse. Hoje um show no Brasil aqui, o que rola? Rola sertanejo, rola música que na verdade é feita pra bombar no TikTok, nem é pra fazer sucesso, nem é pra fazer show. E tu acha que ainda tem jeito, ainda dá pra nós reanimar o rock and roll nacional? Vou te contar uma coisa muito bacana, como professor e como músico, tá? Metade pra cá professor, metade pra cá músico. Tudo que tu vê de legal na música ou no rock nacional vem do punk. Vou te explicar. Legião Urbana, era legal, né? Punk. Capital Inicial, bacana, né? Pop, né? Punk. O Charlie Brown Jr., caralho, né? Punk. Hardcore. Tá? Quase todas as bandas que a gente vai citar vêm de uma vertente punk. Bebe lá no Barão Vermelho. Barão Vermelho teve aquela coisa de usar a distorção do punk, certo? Apesar deles serem uma coisa mais estoniana, mas tinha uma pegada, sabiam do que eles estavam falando, escutavam. Podem não ter tocado, mas escutavam. Essas outras que eu falei, tudo tocaram punk rock, tá? O emo é punk, velho. Aqui no Rio Grande do Sul a gente teve Replicantes, tem Tequila, teve Fresno, ou seja, tudo bandas do punk. O emo nada mais é do que o emotional core. É um punk rock com emocional. Tinha bandas lá de fora, como Propaganda e outras bandas, né? My Chemical Romance, etc, etc. É punk rock igual. Eu não consigo ter esse preconceito. Não consigo ter esse preconceito que eu sei que teve com o pessoal do emo, porque eles gostam de Tequila, eles gostam do meu som, eles vão no meu show. E eles só estão fazendo uma música um pouco diferente. Cara, mas isso aí não é punk, isso é punk. Fazer diferente. Então eles têm todo o direito de estar fazendo isso. Eu acho que esse preconceito foi muito maldoso para com essa galera, porque eles não negavam o punk. Sabe? Eles não negavam. Eles só estavam fazendo uma coisa diferente, eles estavam se portando de uma maneira diferente, porque era o jeito que esse pessoal estava nas suas salas de aula, no seu dia a dia, nos seus celulares, conversando com as pessoas. Era uma galera mais introspectiva. A tua geração foi mais extrovertida. A geração do emo
do emotional core, era uma geração mais introspectiva. Essa é a única grande diferença. E aquela jogada, o extrovertido, ele, vamos lá, do jeito que nós estamos conversando, e as pessoas estão nos vendo, é mais ou menos isso. E o emotional agora não, tu tem razão, são as pessoas mais comportadas, né? E é só isso, cara, é só isso, porque a música é a mesma parada. Claro, as temáticas do emo, tem mais aquela coisa do sangrar, sofrer, chorar, porque quando se está introspectivo, se pensa mais nesse tipo de coisa. Fica mais reflexivo. Fica mais reflexivo. Vamos lá, tem um episódio dos Simpsons que é muito legal, que o Bart fala assim, o velho truque de fazer as pessoas ficarem tristes, sabe? É muito mais fácil, vamos lá. Não é mais fácil de fazer uma música para deixar as pessoas tristes do que uma música para deixar as pessoas alegres? É mais fácil, saca? Então, o que esse pessoal fez? Eles transformaram essa letra triste numa pegada mais para cima, para contrabalançar. Né? E foi um sucesso nacional. Olha, o Fresno, o NX0 e outras bandas, cara, bacana. Foi uma galera que tava segurando a bandeira do rock, certo? Só que é aquilo que tu falou, infelizmente as pessoas... É muito engraçado, hoje a gente tem um acesso muito grande à informação, né? E quanto mais acesso à informação, mais preconceito se tem. Eu nunca imaginei que numa época as pessoas iam ter... Numa época de tanta informação, as pessoas iam ter tanto preconceito e serem tão retrógradas como elas estão sendo hoje em dia. É uma coisa muito louca. Teoricamente, né? Tu abre o espaço para a pessoa ter mais liberdade de pensar, mas tu vê que tem muita gente condicionando isso. E tu citou, né, que é muito mais fácil deixar a pessoa triste. Eu sou jornalista. A notícia negativa, ela vem demais também. Vem demais, né? Jornal que sangra é jornal lido, né? Cara, a notícia mais acessada sempre é da morte, é do assalto, verdade, do roubo, do atentado. Infelizmente é uma parada humana, né, cara? A gente também não pode lutar contra os próprios sentimentos que eles geram mais curiosidade. Mas tu acha que, para complementar, tu acha que ainda tem solução? Tu enxerga ainda algumas raízes de rock and roll no Brasil que possam florescer e voltar a crescer? Escutem as minhas músicas novas. Cara, acho que as pessoas têm que fazer músicas novas, tem que chutar a bola pra cima, sacou? Mas chutar bem alto, bem forte, que nesse futebol é que nós temos que jogar a qualquer hora, sacou? E é isso. Cara, a gente tem que tocar o terror mesmo. Tem que ir pra cima, sacou? Porque os caras vão ver lá, o Duda Calvi lá no show dele, lá, tá pra cima. Vou fazer isso aí também. Se tu dá um bom exemplo, vai ter mais gente fazendo isso aí. Isso é bacana. Acho que é o melhor momento. Porque quando tá todo mundo feliz, todo mundo bacana, aí é chovendo molhado, né? Agora, quando tu tá tudo meio down e tu vai lá e vamos lá, levanta, vamos fazer a roda pra ele, vamos fazer aí, levanta aí, vambora. Tá? Aí é o ouro, tá entendendo? Aí funciona. Tem que ser assim. Tu me falou, eu me lembrei de uma coisa que o Arthur Gubert já gravou conosco aqui, sempre fala. Ele cita de um livro, que eu não sei qual é, que ele sempre fala, o melhor momento pra tu plantar uma árvore era há 50 anos. O segundo melhor momento é agora. É hoje, tá ligado? É hoje. Exatamente. Não tem como fazer. E tu citou... Tu não tá inscrito? Tu ainda não tá inscrito no canal? É de graça e ajuda demais a gente. Te inscreve aí.